Olá, vamos falar hoje sobre metas. E um dos conteúdos mais interessantes, ou talvez mais aplicados hoje em dia, quando se fala em metas, tem a ver com o método SMART. E a gente vai falar um pouco sobre ele e te ensinar como usar. Bom, o SMART, de novo, é um conjunto aí de sopa de letrinhas, em inglês também, que acaba representando alguns elementos para que uma meta seja uma meta forte, ou uma meta realmente poderosa. Onde você tem ali o S de specific ou específico, né? Onde essa meta precisa ser clara, objetiva, detalhada, para que não haja a margem para erro, né? Então, uma meta específica é uma meta que ao você ler, ou o teu colaborador lê, seu liderado lê, ele sabe exatamente o que se espera, né? A pessoa não precisa perguntar ou ter dúvida sobre ela. Então, uma meta forte é que é uma meta clara, uma meta específica. Quanto mais específico você for, melhor vai ser essa meta. Depois, o M de mensurável, né? Tem que ser uma meta ou uma ação que possa ser quantificável, que você possa medir essa meta. Então, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, você não tem controle sobre essa ação. Essa meta também precisa, o terceiro elemento, que é o A do alcançável. Então, essa meta precisa ser desafiadora, né? Mas tem que ser uma meta alcançável. Se você põe uma meta que é muito acima ou impossível de ser alcançada, isso vai gerar desmotivação e falta aí de engajamento ou de motivação para as pessoas seguirem em frente. Então, ela tem que ser uma meta que seja alcançável para que a pessoa possa realmente manter o foco no atingimento da mesma. O quarto item, ela precisa ser relevante, ou seja, ela tem que ter um impacto positivo, ela tem que ser algo que, apesar dela ser desafiadora, ela também tem que ser, aqui no R, algo que não seja simples, né? Algo que seja trivial. Então, ela tem que ter uma certa relevância, ela tem que causar um impacto. Você também, ao contrário de fazer uma meta impossível ou muito difícil, ou fazer uma meta muito fácil, que vai gerar tédio nas pessoas, ou uma questão de das pessoas não atuarem por ser realmente algo que não leva ela a se sentir motivada, também não é uma meta muito forte. E por último, essa meta precisa ser temporal, ela precisa ter prazo, né? Uma meta sem prazo é só um desejo. Então, ela precisa ter data para ser alcançada, ser realizada. A gente vai ver aqui na sequência algumas características, né? Os 7 princípios das metas. A primeira é você dizer aquilo que você quer e não o que você quer evitar. Então, quando você for escrever uma meta para que o teu cérebro e você realmente tenha direção e foco nela, ela precisa ser escrita no positivo e não no negativo, né? E não tipo, queremos diminuir o erro, queremos diminuir as perdas, queremos, né, não fazer mais isso ou não fazer mais aquilo. Isso faz com que a gente crie algumas barreiras mentais no sentido dessa meta. Então, sempre escreva sua meta com aquilo que você quer e não com aquilo que você quer evitar. 2, faça suas metas desafiantes, como a gente disse lá, ela precisa ser relevante, né? Porque o desafio é o sal da vida. Essa meta tem que ter uma certa influência sua, né? Diretamente, um senso de ownership ou de propriedade. Ou seja, tem que ser uma meta onde você possa atuar. Se for uma meta que depende só do outro, é uma meta do outro e não uma meta sua. Meça seu progresso, né? Se você não conseguir medir, é um dos itens do SMART, você não vai conseguir gerenciar e saber que ponto você está de atingimento dessa meta. Cheque seus recursos, né? Seja ele tempo, financeiro, suporte, seja qual for o recurso que você precise para atingir essa meta, para realmente eles estarem alinhados.
com esse propósito. Avalie os custos, né? Todo ganho tem uma perda. Isso significa que às vezes você pensa numa meta, mas acaba não pensando, e se eu atingir? E quando eu atingir essa meta? Quais vão ser as consequências? Às vezes as consequências de uma meta, de um objetivo, podem trazer consequências que são prejudiciais para você ou para o negócio. E faça um plano B, né? Um plano de ação de contingência. Eu costumo dizer que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça no cascalho, né? Então, sempre é importante a gente mapear aquilo que pode afetar as nossas metas, afetar a nossa performance, para que a gente possa mapear e atuar também nessas pequenas coisas que acabam interferindo para a gente. E aqui um exemplo, né, de às vezes construir uma meta parece complicado, mas só uma ideia de como você pode escrever. Então, uma forma de você construir uma meta é você ter um verbo, uma medida, um D para, né, um X para Y e até quando. Então, aqui um exemplo: aumentar vendas de 200 para 300 até 31 de dezembro. Então, você tem aqui, se a gente for aplicar o SMART, né, ela acaba sendo específica, porque aumentar vendas, está no positivo, você tem uma certa relevância, você tem aqui prazo, você tem aqui todos os elementos de uma meta SMART. Então, perceba que não é tão difícil assim construir metas. Então, pense em como você está construindo as suas, e aqui tem um modelo que pode te ajudar a definir, né, metas junto com o seu time. Então, boas metas, sucesso a todos.